O motivo dessa palestra aqui é a divulgação também de uma cartilha que a gente disponibilizou, está disponibilizando. E também temos os convidados aí, a superintendente do Banco Pará, a Cindy Ornella, e o superintendente do Banco da Amazônia, o senhor Edmar Bernardino. E o Gustavo vai estar moderando. Então, essa palestra ela é fundamental diante do cenário atual de empresas quebrando, diminuindo, isolamento, e a Secretaria justamente está assumindo esse papel de fomento do turismo e divulgação das linhas de crédito. Então, é importante a presença também dos bancos aqui, porque eles são justamente as instituições que vão desenvolver o segmento do turismo também através das linhas de crédito apresentadas aí. Então, a participação dos bancos aqui é bem interessante, justamente para solucionar esse enfrentamento, né, na crise que era de saúde inicialmente, e agora a gente tem visto, né, no decorrer do tempo, que tem se passado por uma crise econômica também. Então, desde o início, a Secretaria tem buscado informações, tem buscado soluções, e a gente reuniu numa cartilha algumas dos créditos disponíveis, é o que eu vou falar um pouco mais aqui, já vou disponibilizar os slides para vocês. E essa cartilha ela pode também ser atualizada com o tempo, a partir do momento que entram novas medidas provisórias, novos créditos, linhas de crédito, então possivelmente elas vão ser atualizadas aí, justamente para a gente apresentar essas linhas frente à dificuldade e à sobrevivência das empresas. Eu vi uma matéria, acho que foi ontem, do Banco Central, informando que em abril o depósito líquido somou 30 bilhões. Então, essa é uma informação interessante, porque os depósitos líquidos eles são a diferença do depósito bruto para os saques. Então, há uma corrida, né, nesse momento para se depositar o recurso ali na caderneta de poupança, e esse já é o maior volume de depósitos líquidos em um único mês de toda a série histórica do Banco do Banco Central. Então, esse foi o segundo mês consecutivo de depósito líquido. Então, são informações assim que a gente tem visto que é uma corrida para a caderneta de poupança, para guardar, tentar guardar, proteger ali o dinheiro, porque aquela poupança que é a precaucional, né, que justamente está associada àquele desconforto das pessoas em aversão à perda, né? Tem aversão à perda e preocupadas com o consumo, elas justamente vão ali tentar proteger o recurso delas, e isso aí, de forma geral, ela acaba prejudicando ou contribuindo para a diminuição do consumo, né? Então, a função consumo ela depende diretamente da renda. Falando um pouco de economia aqui, a propensão marginal a poupar seria a medida contrária à propensão marginal a consumir, né? Então, a gente sabe que existe essa diferença, né? Isso tudo a gente consegue ver que, de certa forma, contribui para a dificuldade da reativação do consumo e da economia de forma geral, e, sobretudo, o turismo. Então, qualquer pesquisa que a gente for verificar hoje, elas de pergunta para as empresas quais são as medidas que devem ser adotadas que venham compensar os efeitos do coronavírus, as principais delas são justamente a redução dos impostos, aumento de linha de crédito. Dito isso, a gente vai entrar na nossa apresentação aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Está abrindo aqui. Ok. Todos estão vendo aí? Só voltar aqui um minutinho. Ok, vou dar só um minutinho, só tentando ajustar aqui. Todos estão vendo? Eu acho que a minha internet é um pouquinho lenta.
Ainda está carregando, Felipe, Tá, tá bom. mas tu Eu já vou iniciou o aguardar. compartilhamento aqui. Tá. Então, o Lohan está dizendo que está carregando ainda. Agora apareceu para mim. Tá, deixa eu só ver aqui, para mim não tá um pouco diferente aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar um stop aqui. Conseguem ver aí? Todos conseguem ver? Já, Lohan? Ok. Agora Obrigado. está na apresentação. Já Tá deixou na em tela tela cheia cheia? já? Ainda não. Oh, já botei. É que deve estar processando ainda. Tá carregando para todo mundo. Então, deixa eu abrir aí a tela. E aí, como a gente estava falando, como eu ia falando, agora sim? Agora está em tela cheia. Ok, perfeito. Deixa eu voltar para a tela inicial aqui. Então, são as linhas de créditos emergenciais. A gente vai falar um pouco. Inicialmente, temos aqui a cartilha. Na nossa cartilha, a gente reuniu aí algumas informações de bancos públicos, né? Banco do Estado do Pará, Banco da Amazônia, o BNDES aí como representante da União, Caixa Econômica, Banco do Brasil e vamos falar sobre o Fugentur nessa apresentação e também na cartilha. Temos também os bancos públicos, os principais que estão adotando, que estão operacionalizando esses créditos do governo federal. Então, a cartilha, basicamente, ela vai orientar, vai ser um suporte para a gente, primeiro, ter acesso. Eu acho que foi uma pesquisa inclusive essa do Edmilson, que ele apresentou, que eu não lembro do número, mas, se eu não me engano, metade das pessoas entrevistadas não tinham informação nenhuma sobre como conseguir. Então, a cartilha, ela justamente vai atender essa falta de informação que as pessoas têm e vai orientar justamente no direcionamento para as linhas de crédito. Então, a cartilha basicamente vai falar sobre as linhas de crédito de cada instituição. E aqui eu vou começar falando sobre a medida provisória que vai nortear toda essa nossa apresentação aqui. A gente vai falar de algumas medidas aqui, e essa é a medida provisória 944, que foi o Programa Emergencial de Suporte a Emprego, que foi criado esse programa, que é justamente a realização de operações de crédito com empréstimo, né? Sociedades aos empresários, às sociedades empresariais, sociedades cooperativas, justamente com a finalidade do pagamento da folha de pagamento, da folha salarial, né? Então, a gente vê aí que essa medida provisória ela vem para o pagamento da folha salarial de empregos no período de 2 anos, então máximo até 2 salários mínimos por empregado. Um dado importante é que as empresas não poderão demitir sem justa causa até 60 dias após a contratação. Então, a empresa que for contratar esse crédito, ela tenha essa estabilidade, digamos assim, ela não vai poder demitir o funcionário. Isso já tem, muitas empresas já estão acessando essa linha de crédito justamente para resguardar, foi uma medida para resguardar o emprego, né? E as empresas que podem acessar são as empresas que têm a receita bruta anual de 360 mil, superiores a 360 mil, iguais ou inferiores a 10 milhões. Então, a gente vê que são empresas aí que se enquadram na faixa etária de empresa de pequeno porte, né? Que possui aí entre 10 e 50 empregados no comércio. E quando vai para a indústria, a quantidade de empregados é um pouco maior. Então, esse valor da receita bruta é todo calculado com base no exercício anterior, no caso de 2019. As taxas de juros aí são de 3,75 ao ano, né, sobre o valor concedido. O prazo de 36 meses, ou seja, 3 anos aí para pagamento, e carência de 6 meses com capitalização de juros. As instituições financeiras que podem operar são as instituições financeiras sujeitas à à supervisão do Banco Central. Então, as empresas que estiverem interessadas e querem acessar o crédito, elas deverão
ter na sua folha de pagamento processado por alguma instituição financeira. Então, é uma medida que vem justamente para tentar resguardar o emprego, né, das pessoas. E os agentes financeiros que aderiram ao programa, até o momento, nós temos a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, isso tudo vai estar também apresentado na nossa cartilha, que é os bancos privados, Itaú, Santander. Então, o importante aqui é a empresa que tiver interesse para acessar esse crédito, muitos já sabem dessa informação, mas é importante a gente compartilhar e nivelar aqui, elas têm que ter a sua folha de pagamento processada pelas instituições, no caso os bancos, as instituições financeiras, e não procurar diretamente, no caso o BNDES aqui, para acessar, porque ele é via BNDES esse recurso. Então, as empresas, elas, nesse caso, elas não podem rescindir sem justa causa, né, por um prazo aí de até 60 dias após a liberação da última parcela. Algumas questões interessantes aqui é que o não atendimento dessas situações pelas empresas, elas podem implicar em vencimentos antecipados dessa dívida. 15% desse financiamento está custeado com os recursos próprios dos bancos e 85% desse financiamento é subsidiado, então é recurso da União, do BNDES, e o risco de inadimplemento das operações de crédito e eventuais perdas financeiras decorrentes, elas são respondidas na mesma proporção da participação, desse 15% dos bancos e 85% da União, do BNDES. E para isso a União destinou aí 40 bilhões de reais nesse programa emergencial, dos quais 34 do BNDES, da União, e 5 bilhões são dos recursos dos bancos. A outra medida interessante aqui para a gente iniciar a nossa discussão é a medida provisória 958, que foi a suspensão das exigências da contratação para aquisição e renegociação de crédito bancário. Então, aqui foi justamente um estabelecimento de normas que facilitasse, né, o acesso ao crédito e a mitigação dos impactos provenientes da pandemia, né? Então, essa medida provisória veio aí justamente para ela especificamente dispensar alguns documentos e obrigações para aquisição de renegociação de crédito também. Então, a gente sabe aqui, já entrando de certa forma na discussão, na prática, que existe um longo caminho, né, entre o anunciado e o dinheiro realmente chegar na ponta. A gente sabe que essa é a grande dificuldade que tem o dinheiro chegar no empresário final. E, de certa forma, o governo tem essa consciência e tem tentado trabalhar através dessas medidas provisórias. Então, esses documentos aqui são alguns documentos que são dispensados, tem outros, eu convido vocês a dar uma olhada na medida provisória aí. Então, a gente tem aqui a certidão negativa de tributos federais e de inscrição em dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral, comprovante de recolhimento de ITR, certificado de regularidade do FGTS. Então, todos são documentos que eles não precisam apresentar no momento da contratação. Suspensão da consulta do CARDIM, né? Então, os bancos aí não precisam fazer essa consulta. E uma informação importante que eu vou ter aqui, que as empresas em débito com a Seguridade Social, elas não podem contratar. Então, o objetivo aqui foi simplificar o processo de análise da concessão dos créditos, né, nesse momento de forte restrição de fluxo de caixa, que é o que as empresas mais precisam, liberando várias declarações, né, importantes aqui e retirando, justamente tentando retirar alguns entraves adicionais na concessão desse crédito. Lembrando que empréstimos e renegociações não podem ser feitos para quem possui débitos da Seguridade Social. E uma outra informação é que ela desobriga aqui a contratação de seguro, no caso de veículo, adquiridos meio de penhor, né? Então, são informações aqui importantes que a gente vem deixar aqui tudo para preparar as empresas a contratar fazer a contratação dessa linha de crédito. Outra medida importantíssima aqui, já entrando na parte do Fungetur,
que é talvez aqui o nosso objeto maior, porque o Fugentor é o Fundo Geral do Turismo, que ele está vinculado ao Ministério do Turismo, né? Então, foi anunciado aí, acho que foi 8 de abril, 8 de abril que foi anunciado aí um crédito extraordinário de 5 bilhões. Então, abriu-se esse crédito de 5 bilhões dentro do Fundo Geral do Turismo, né, sob a supervisão do Fundo Geral do Turismo. O fundo ele é criado por lei, então é um fundo especial de financiamento vinculado ao Ministério do Turismo. Ele serve para fomento e provisão de recursos para apoio à infraestrutura turística básica, proporciona o desenvolvimento do turismo e, com essa medida provisória, a intenção também maior aqui é a diminuição dos impactos da pandemia, causados pela pandemia através do crédito, né, da disponibilidade do crédito. Os recursos aqui eles deverão ser usados para financiar o segmento produtivo do turismo, né? Então, essa medida realmente é decorrente da necessidade de viabilizar, né, de certa forma, prontamente aí o financiamento de capital de giro, que é uma informação importante, que a gente tem aí um acréscimo aí longo, que a gente vai ver mais um pouco, e projetos de investimento. Sendo que até o momento a gente verifica que é um instrumento de política mais importante agora voltado para a melhoria da infraestrutura turística. Eu acho que, de acordo com o ministro do Turismo, ele falou que 80% desses recursos eles são destinados aí para micro e pequenas empresas e os outros 20% aí são para as grandes empresas. Então, considerando aí que o turismo é realizado pelas micro e pequenas empresas, e é uma informação interessante para a gente aqui. Aqui a gente vai falar um pouco mais das medidas tomadas, né? As principais medidas tomadas em resposta à pandemia. Então, a gente tem aqui a redução do teto de encargos financeiros para projetos. Deixa eu só olhar aqui que está na frente do meu visor. E capital de giro isolado, então, baixou-se de 6% e 7% para 5% ao ano, mais do NPC. Houve aumento da carência. Todas essas alterações aqui que a gente está verificando foram as últimas portarias, a portaria 141 e a portaria 232. A 232 é agora de 14 de maio. Então, ela é bem recente, ela que veio também aí aumentar o valor para o capital de giro, de 1 milhão para 30 milhões. Claro, isso depende de cada empresa. Então, houve um aumento da carência do capital de giro, passando de 6 para 12 meses, com suspensão de pagamento de juros por até 6 meses durante o período de carência. O aumento no prazo de financiamento do capital de giro isolado, de 48 para 60 meses. Então, houve esse acréscimo. Uma informação bem importante aqui, que para mim, considerando aqui uma das mais importantes, é a extensão da linha de crédito para todos os portes, né? Então, apareceu aqui a figura do empresário individual, ou seja, as MEIs agora poderão, de certa forma, acessar esse crédito, porque anteriormente eram só as micro, pequenas e médias empresas e agora as MEIs estão podendo acessar. Anteriormente se tinha, eu acho que em 2018, se tinham 8 instituições financeiras credenciadas, hoje são 17, e agora estão abertas para demais instituições privadas, também isso é uma informação importante, as instituições privadas que tiverem interesse no crédito, no credenciamento, perdão, elas podem acessar. Então, hoje, aqui no estado do Pará, quem operacionaliza esse Fugentor é a Caixa Econômica, até pela sua capilaridade aí no Brasil todo, a Caixa Econômica que operacionaliza no estado do Pará. A gente tem entrado em contato com a Caixa para aproximar esses canais de atendimento, né? Então, eles são os grandes responsáveis por operacionalizar o crédito aqui. Vamos para a próxima informação aqui. É importante entender aqui também que as MEIs que entraram aqui, né, a gente tem uma capilaridade, uma abertura muito maior. Por exemplo, a gente tem mais de 20 mil guias de turismo espalhados pelo Brasil, né? Então, é muito
muita gente que pode ser alcançada por essa nova portaria, por essa nova medida provisória, que eles podem estar acessando através, sendo ele um microempreendedor individual, ele pode estar acessando. Então, a gente sabe que existe uma quantidade muito grande, mais de a marca de 10 milhões de e-mails espalhados no Brasil. Então, aqui no estado do Pará também a gente tem um volume interessante. Aqui o outro dado para antigos financiamentos, todas as linhas de crédito com contratos vigentes na fase inicial de carência poderão ampliar sua carência por mais 6 meses. Então, houve uma ampliação ainda da carência daqueles contratos que estavam já vigentes, que foram contratados anteriormente. Uma elevação do teto de financiamento do capital de giro isolado de 1 milhão para 30, então é bem interessante aí quando a gente fala de capital de giro, que é a necessidade maior das empresas de enfrentamento agora nesse momento. Então é importante a gente falar, muito se falar da retomada de pós-pandemia, mas o importante é agora, durante, porque pode não haver pós para muitas empresas aí que já estão, né, entrando em falência, e o capital de giro é muito importante. Especialmente para o turismo, que aqui é o nosso foco, a gente tem essa linha importante como instrumento de política aí para atender com o capital de giro aí, de certa forma, bem interessante. Isso vai depender muito do porte da empresa também. E a última informação, que é a possibilidade do credenciamento dos agentes financeiros privados. Como eu falei, existem 17 instituições hoje credenciadas, a Caixa Econômica, que opera aqui no governo do estado, no estado do Pará, e agora houve a possibilidade de credenciamento das agências financeiras privadas. Então, a gente até está tentando melhor ver essas informações junto com o Ministério do Turismo, e ver como é que vai ser esse processamento aí. Aqui algumas informações do que pode ser financiado. Então, no Fugetur, esse fundo ele pode financiar as obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma. A gente sabe que isso daí não é o principal neste momento. Entretanto, ele está disponível também para esses objetos aí, máquinas, equipamentos, e o capital de giro aí que foi ampliado. Aí é quem pode pleitear o recurso e quais são os critérios de habilitação. Então, são pessoas jurídicas, empresários individuais, que foi a novidade que veio aí da portaria 232, prestadores de serviços turísticos elencados no artigo 21 da Lei 11.771, de 2018, que estejam cadastrados no Cadastro. E aí vem a participação aqui importante também da Secretaria no Cadastro. Então, as empresas que tiverem a necessidade de acessar o crédito, elas precisam, para ter o acesso, né, para se enquadrar, elas precisam estar cadastradas no Cadastro. Então, como critério de exigibilidade, o Cadastro é obrigatório nesse acesso ao crédito. A gente sabe que, pela Lei, né, Geral do Turismo, nós temos 7 categorias, né, que são as categorias que são obrigadas a ter o Cadastro, que é meios de hospedagem. O secretário pode até me ajudar. Eu acho que são meios de hospedagens, agências de turismo, transportadoras turísticas, parques temáticos, organizadores de evento e guia de turismo. Acho que tem acompanhamentos turísticos também, né? Parece que são as 7 que são obrigatórias. Então, essas são as categorias obrigatórias para o cadastro. Elas precisam realmente estar cadastradas, são sujeitas inclusive a multa se estiver operando fora desse cadastro atualizado. A notícia boa é que esse cadastro ele é gratuito e a secretaria está à disposição para ajudar. Quando a gente fez a cartilha, a gente disponibilizou, e vocês podem já acessar, a gente disponibilizou 2 telefones diretos para atender justamente as empresas que querem já fazer o cadastro, as que não tem, né? As que querem atualizar. Isso de certa forma, bem rápido, esse cadastramento. Então, a equipe da Setor ali está pronta para ajudar.
E tem outros serviços que é facultado o cadastramento, né, que são estabelecimentos como restaurantes, marinas e outras locadoras de veículo, são os que são facultados. Mas, para ter acesso ao crédito, ele precisa realmente estar cadastrado no cadastro. Bom, aqui novamente, só para visualmente ficar melhor, essa aqui é a linha do giro isolado, né? Então, a gente houve aí uma ampliação de R$ 1 milhão para o giro isolado, o valor financiável para 30 milhões. Isso veio com a portaria 232 de 14 de maio agora, ela veio dar essa ampliação. A participação no financiamento de 100% do investimento, os encargos financeiros aí que reduziram de 7% ao ano para 5%, isso já tinha sido na portaria anterior da 141. A atualização do principal é a variação do INPC. A amortização aí ampliou de 48 meses para 60 meses. Isso também veio pela portaria nova aí, a 232. E a carência de 6 meses para 12 já era da portaria 141. Então, essas são as principais informações do capital de giro. É bem interessante esses valores aí, essas taxas e essas medidas tomadas para facilitar o acesso, essa redução dos encargos, ampliação de amortização, carência, isso tudo são medidas justamente para atender aqueles que estão precisando desse recurso nesse momento da pandemia, da crise econômica. Aqui a gente tem o financiamento de bens, de projetos de investimento, né? Então, valor financiável até 10 milhões. A participação do financiamento é 80% desse investimento. E aí a gente tem os encargos financeiros, eles passaram de 6% para 5% ao ano, mais o INPC. Isso daí também veio com a portaria 232, ele reduziu tanto os encargos do giro para o capital de giro quanto para investimento. Todos os dois foram para 6%. A atualização do principal é a variação do INPC, amortização, prazo de amortização até 240 meses, então temos aí 20 anos, carência de 60 meses, e aí veio a carência ampliada aí até 6 meses para financiamentos já vigentes. Então, inclusive, os financiamentos vigentes aqui, eles poderão ser estendidos até 6 meses, aqueles que ainda estão em curso de início de amortização. E o capital de giro associado é de 30% do valor financiado. Então, essas são as medidas adotadas aí para quem quer ter acesso para investimento. Aqui, esse quadro aqui, ele não alterou, exceto o aumento da carência. Então, ele já existia antes, que é justamente financiamento de bens, o valor financiável de 10 milhões, a participação do financiamento de 100% no investimento, os encargos financeiros de 5%, então a gente viu que todos agora se alinharam a 5% ao ano, mais INPC, prazo de amortização até 60 meses e carência de 12 meses, mais 6 meses para os financiamentos já vigentes. Então, e o capital de giro associado até 30% do valor financiado. Então, em linhas gerais, a gente tem aí as medidas provisórias dando condições para acesso ao crédito, né, pelo programa emergencial, através do BNDES e as instituições bancárias credenciadas. Tivemos também medidas provisórias de suspensão das exigências desses documentos, né, e essa medida extraordinária do crédito extraordinário do Fugentô, a 963, que veio reduzir os encargos e alargou os prazos de carência, ampliação. E isso aí é bem interessante, justamente porque é uma medida que foi direcionada para o setor turístico, né? Claro que a gente sabe que nesse momento o principal é o giro, então é o capital de giro que as empresas estão precisando para ter fôlego nesse momento crítico, mas ainda assim tem outras linhas aí para ampliação ou modernização. O cadastro é a informação importante que a gente tem aí para o enquadramento e exigibilidade do acesso.
E atualmente, reforçando a Caixa Econômica, que opera o Fungitur. Deixa eu voltar só, mas basicamente essas são as informações que a gente tem do Fungitur. Deixa eu tentar voltar aqui para eu aparecer. Ver se eu consigo agora, que eu já tive dificuldade para desaparecer. Estou processando aqui. Vou dar um stop. Eu queria mostrar para vocês agora também. Deixa eu tentar compartilhar aqui a cartilha para vocês darem uma olhada na formatação da cartilha. Deixa eu também estar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Todos estão vendo aí. Essa aqui é a formatação da cartilha que a gente tem. Vou tentar passar aqui. Então, é como eu falei, ela vem com as informações, vem com uma apresentação aqui, vem com as informações dos bancos regionais, estaduais e nacionais. Ela fala do Fungitur, vem com os links todos de acesso. E os bancos privados, aqui os principais que estão acessando essas medidas desse programa emergencial. Aqui a gente trouxe uma informação do Fundo Esperança, eu vou pedir até para que a Cindy venha dar mais informações aí do Fundo Esperança. As inscrições foram se encerradas, não sei se existe uma possibilidade de reabertura, mas atingiu a meta aí de 100 mil inscritos e, se não me engano, 200 milhões de recursos repassados. Tem uma informação aqui do capital de giro de folha de pagamento, então tudo isso você pode acessar lá no Banco do Estado do Pará. A gente botou aqui 3 principais, que foram as emergenciais: a capital de giro, de antecipação de recebíveis, que são dos contratos de prestação de serviço com o governo, e aí a documentação necessária para se ter o acesso. Deixa eu baixar aqui que deu uma travada. Tá passando aí para vocês? Sim, sim. Tá. Outra informação interessante é o crédito do produtor, né, que a fonte de recurso é o governo do estado e a empresa Vale, e ela tem a atividade turística aqui enquadrada. É também uma informação importante. Aqui, ó, as atividades turísticas aqui enquadradas aqui. Deixa eu passar um pouco mais para baixo. Aqui a gente tem as informações do Banco da Amazônia. Isso todos foram coletadas, informações coletadas via site, o que está público, né? Então, o FNO emergencial aí, que o doutor Edmar aí vai talvez nos informar melhor a respeito dessas informações aí do fundo do FNO emergencial. A gente tem as informações dos bancos nacionais e vem o BNDES aqui apresentando essas medidas que foram tomadas, né? Lembrando que você não deve tentar procurar acessar via BNDES, tem que ser através dos credenciados. Aqui são algumas agentes financeiros que estão credenciados no programa até a última consulta. Então, a gente pode olhar aqui Banco do Brasil, tem o Banco Pará aqui, Caixa Econômica, isso tudo foi retirado do site do banco. Capital de giro. Então, para ter acesso a essas linhas de crédito, foram essas que eu citei, eles têm que ser via as instituições bancárias, que são o que o BNDES chama de operações indiretas, né? Então, o BNDES, de certa forma, tem essa capilaridade pelas operações indiretas que ele tem. Dificilmente você vai ver uma agência do BNDES. Aí a gente tem informação da Caixa Econômica e o link de acesso aqui com as principais opções, né, para a empresa. Banco do Brasil também, nessa mesma linha, você vai ver que você vai encontrar as mesmas informações, ou informações similares nos bancos, porque são as do programa emergencial. Então, você vai encontrar a taxa de 3,75, que é essa taxa aqui, 3,75. A mesma coisa, então, uma condição fixa aqui, a taxa é essa, o prazo é também 36 meses. Então, lembrando que o risco da operação é do banco,
Prorrogação de empréstimo foi outra medida adotada aqui pelo Banco do Brasil. Nós temos aqui informações do FGTUR, que justamente a gente vem trazendo a medida provisória, com esse crédito extraordinário de 5 bilhões para o setor turístico, né? Aqui as principais medidas, dos quais a gente citou aqui também. Aqui a gente tem os telefones que a Secretaria está disponibilizando para que as empresas que quiserem atualizar o seu cadastro ou fazer o seu cadastro no Cadastro, elas podem entrar em contato com esses telefones, porque só através desse cadastramento é que elas poderão estar enquadradas para acessar esse crédito do FGTUR. Então, também aqui as informações que eu apresentei aqui, um quadro com as informações, o acesso do crédito FGTUR por intermédio das instituições financeiras credenciadas, no caso do Estado do Pará, a Caixa Econômica, até então, e o atendimento no banco da Caixa Econômica, a gente tem um link aqui que vai acessar direto, então você vai ter as informações na Caixa Econômica. É importante salientar aqui que para acessar o FGTUR é só aqui no Estado do Pará, via Caixa Econômica. E a Secretaria ela dá o apoio no processo do cadastramento no cadastro do Ministério do Turismo. Então, não adianta a gente procurar a Secretaria para ter informações diretas do acesso do FGTUR que você não vai encontrar lá. Você vai ter que procurar a Caixa Econômica, que é a instituição responsável pela operação desse crédito. E aqui a gente tem, por fim, os 3 bancos principais, os privados, que estão trabalhando com o programa emergencial, né? E a gente tem aqui o Itaú. Aqui no Itaú tem uma coisa bem interessante, que ele dá um passo a passo, tem um videozinho de como fazer o acesso. O Bradesco também, apresentando aqui as propostas. E, por fim, o Santander também, que está operando nessas linhas de crédito emergencial. Então, a cartilha ela é bem enxuta, ela é bem sucinta, ela é bem objetiva, ela está trazendo informações interessantes aqui. A ideia é justamente para aqueles que quiserem ter acesso, as empresas que quiserem ter acesso, elas poderão ter um norte aqui. Claro que existem algumas outras linhas de crédito, mas essas talvez sejam as principais. A gente sabe que vai existir aqui a dificuldade, talvez, de realmente se concretizar, porque a gente sabe que quando o governo federal ele disponibiliza esses programas, existe um tempo aí para que ele realmente venha começar a operacionalizar em todas elas. O risco, é importante lembrar que o risco são das instituições, então elas vão apresentar em algumas medidas, vão solicitar outras garantias, então vai depender muito de cada empresa que for ir atrás desse recurso. Deixa eu dar um stop aqui. Bom, mas assim, em linhas gerais, são essas informações que tem na cartilha. Eu não sei se agora, secretário, a gente passa para o seu Edmar fazer as considerações dele, a Cindy fazer as considerações dela, ou a gente abre para algumas perguntas agora, ou perguntas no final. Agora, ativar o meu áudio. Eu acho que a gente segue para a apresentação do Edmar e da Cindy, depois a gente abre para perguntas em geral, tanto para ti quanto para eles. Ok. Acho que a gente ganha tempo assim. Ok. Então, aí, primeiro por ordem, aí, quem seria? Seria a Cindy ou primeiro as damas? Pode ser? Então, a Cindy poderia falar aí. Perfeitamente. Perfeito. A Cindy, que é superintendente econômico e social do Banco Pará, e pode falar um pouco mais do que como o Banco do Estado está trabalhando nesse momento dessas linhas emergenciais. E pode falar com você a palavra, Cindy. Obrigada, Felipe. Queria agradecer o convite, né, especialmente ao secretário,
mas agradecer a presença de todos. Ontem eu estava aqui também acompanhando e eu queria começar a minha fala, que alguns números me chamaram muito a atenção. Ontem, na pesquisa, no resultado da pesquisa apresentada, eu vi que quase 80% das nossas empresas que atuam no ramo de turismo tinham necessidade de crédito e essa necessidade era para volumes de acima de 100 mil. Então, é muito interessante quando a gente olha, visão bancária, a gente olha a necessidade financeira para poder enxergar o que a gente tem disponível hoje. Então, eu vou focar na explicação das linhas que a gente tem emergenciais, mas isso não significa que a gente não tenha outras linhas que possam atender às necessidades gerais. Eu entendo que, e aí pegando outro dado da pesquisa, que a maior parte das empresas, elas são microempresas, 42% são microempresas, acho que 20% mais ou menos eram empresas de pequeno porte, e a gente tinha 32% lá de MEI. Eu acho que esse volume de 100 mil reais, ele não é uma necessidade só de agora. Ele já é uma necessidade financeira que a gente tinha anterior à pandemia, que se agravou agora. Então, o que o Banpará disponibilizou? Eu achei muito interessante o material que a Setur preparou nessa cartilha e eu queria pedir até para compartilhar aqui, para a gente poder... Acho que não dá para eu compartilhar, não tenho permissão para compartilhar. Mas vou explicar em cima da cartilha que o Felipe acabou de apresentar, tá? Na mesma sequência, para poder organizar o nosso entendimento, né? Com a pandemia, o governo do estado do Pará direcionou 200 milhões de reais para a gente atender especificamente os empreendedores informais, as microempresas, empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual. Então, foi justamente para o maior segmento, para o maior público que a gente tem quando eu enxergo o turismo. Esse limite, o limite do crédito, é até 15 mil reais. E aí, respondendo uma colocação que o Felipe fez, apesar das inscrições estarem encerradas, a gente está vendo muita desistência, muito cadastro estava duplicado. Então, pode haver a reabertura, tá? Hoje, a gente já conseguiu atender metade dessa demanda dos 100 mil inscritos, né? A gente tem, e com o atendimento de metade desse público, agora que a gente esgotou 100 milhões de reais. Então, significa que a gente ainda tem 100 milhões para trabalhar. Então, finalizado o atendimento desses 100 mil inscritos, né? Mais de 100 mil inscritos, ao todo foram 130 mil. Quando a gente conseguir atender e conseguir confirmar com todos eles para poder disponibilizar, se houver recurso disponível, vamos retomar. E com essa retomada vai ser publicado, né, tanto nas redes sociais do governo do estado, quanto do Sebrae e do Banpará, que estão atuando diretamente aí no Fundo Esperança. Em linhas gerais, o Felipe já colocou muito bem, né, o resumo principal. A taxa de juros é de 0,2% ao mês. A gente tem um prazo de 36 vezes, então isso vai dar uma folga, um conforto muito bom com as parcelas, e uma carência de 3 meses para o pagamento da primeira. Isso garante o quê? Que a gente consiga ter o dinheiro agora e conseguir pagar ele conforme for recuperando. Não adianta comprometer a saúde financeira do seu empreendimento, né? Logo de imediato. Não faz sentido o crédito desse jeito. Licença, boa tarde. É só para avisar que você já está como co-host, tá? Então, se você quiser compartilhar, já tá liberado para você, tá? Obrigada. Nada. Deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para visualizar? Legal. Passando do Fundo Esperança, capital de giro, né, para folha de pagamento, a gente chama de Giro FOPAG. Ele também foi criado especialmente para esse cenário, e o foco dele, assim como o programa emergencial do BNDES, é o financiamento da folha de pagamento. Só que aqui a gente está enxergando
um processo mais desburocratizado possível. A empresa não precisa ter a folha de pagamento aqui no Banpará, ele só precisa comprovar essa folha de pagamento e apresentar algumas exigências cadastrais padrões, e isso foi antes do novo decreto, que a gente teria que tirar algumas exigências. Mas como o Felipe explicou, existe um tempo entre a determinação federal, né, a legislação, e o que a gente consegue colocar em produção. Voltando para o Giro FOPAG, o limite é até R$50 mil, a taxa de juros é de 1% ao mês, carência de 60 dias, e aí a gente também tem o parcelamento de 36 meses. O bacana dessa linha é que a gente preparou todas as agências do Banpará para conseguir atender o público. Então, em qualquer unidade do Banpará que você for, a gente já tem lá o gerente de negócio pronto para recepcionar. Em até uma semana a gente conseguir aprovar esse crédito com tudo redondinho, né, com toda essa documentação apresentada. O giro rápido, que ele também já era uma linha nossa, né, mas que foi retomado, ele é pensando exclusivamente nas empresas que já têm contrato de prestação de serviço com o governo do estado, que a gente antecipa 50% do valor desse contrato com o governo do estado e mantém uma taxa de juros aí de 1,2% ao mês. A ideia é o seguinte: se eu tenho um contrato com o governo do estado, mas o pagamento está previsto só para dezembro desse ano, eu preciso desse dinheiro agora para sobreviver à crise e conseguir entregar para o governo o que ele comprou de mim. Então, a gente antecipa até 50% desse valor, e quando o governo do estado pagar, isso vai ser pago. Então, fica vinculado a nossa cobrança, fica vinculado diretamente ao pagamento que o governo do estado fará para o contratado. Crédito do produtor para o segmento de turismo, até colocar aqui uma novidade. A gente tem, antes o limite era o mínimo, né? Tá? O limite mínimo dos financiamentos, ele era R$100 mil. Agora a gente consegue o limite mínimo, não estava aqui, mas o limite mínimo é a partir de R$50 mil, que é justamente para a gente conseguir atender quando ultrapassar o que a gente já tem de linha aqui. Então, as nossas linhas emergenciais, elas estão até 50 mil, né? Fundo Esperança, 15 mil, o Giro FOPAG até 50 mil, e de 50 mil em diante, seria interessante ir atrás do crédito do produtor, que a cobrança dele, inclusive, é muito mais vantajosa, porque eu tenho a cobrança dele vinculada à TJLP, que hoje está em 4,94% ao ano. Então, 90% disso ao mês vai dar menos de 0,4%. Então, quando a gente enxerga, o custo dele é muito barato. A gente está trazendo isso muito próximo para o que são as linhas do BNDES, que são linhas subsidiadas, porque é a linha do FNO. Então, o crédito do produtor é uma opção muito interessante. Aqui em outros financiamentos, eu queria falar só um pouquinho do programa emergencial de suporte a emprego e renda, que a gente fez a adesão, né? Até o Felipe colocou aqui que o Banpará já está habilitado. A gente não compartilhou ainda, não divulgou, porque primeiro a gente fez a adesão, conseguiu a autorização do BNDES para poder disponibilizar, e agora a gente está no fluxo interno para poder elaborar a minuta contratual, as exigências, porque a gente não quer trabalhar com garantia real, que é uma coisa que burocratiza o processo. Não adianta a gente disponibilizar, o governo federal disponibilizar bilhões se a gente vai burocratizar esse processo e não vai conseguir deixá-lo acessível. Então, como o risco é parte nosso, né? Então, toda vez que eu envolvo o risco, eu tenho uma série de burocracias para vencer. Mas a principal pegada, e que a gente vai divulgar nas próximas semanas, né, provavelmente na próxima semana, é deixar ele o mais fácil, o mais acessível possível. Além desse,
dentre as medidas, eu anotei aqui na fala do Felipe, eu senti falta, mas eu vou aproveitar para falar uma coisinha, que a gente teve um decreto na primeira semana de abril, foi o 10, não vou lembrar agora o número dele, mas é um decreto do governo federal isentando as operações financeiras, isentando as operações de crédito do tributo chamado IOF. Esse tributo, a alíquota mínima dele é 0,38%. Então, até as operações do Fundo Esperança eram obrigados a gente fazer recolhimento. Então, você já tirava um crédito devendo, já tendo que pagar 0,38%. Então, quando eu aumento a escala disso, quando eu vou para projetos de 100 mil, 500 mil, isso torna-se muito mais significativo. Eu tô aumentando o meu custo. Não adianta eu, Banco Pará, ou o Banco da Amazônia, ou qualquer outro banco, colocar uma linha de crédito com 0,2% ao mês e eu ter que pagar 0,38% de IOF. Sobre o Fungetur, que hoje a gente só tem a Caixa Econômica habilitada, a gente também tá tentando fazer adesão, não de agora, tá? A gente tentou fazer adesão no ano passado, já como a gente teve a aproximação com a Setur, a gente viu a necessidade de pulverizar e aumentar o portfólio de produtos para o segmento de turismo. E tentamos fazer adesão, a gente até compartilhando com o secretário, a gente não conseguiu porque eles mandaram em uma semana solicitando vários documentos, que é uma realidade que vocês entendem com o banco. Então, também solicitaram um monte de documentos. A gente pediu um prazo e nem sequer tivemos resposta. Mas agora a gente está preparado para a próxima vez que eles possibilitarem a gente atuar com uma força, uma união aí junto até a Setur, para conseguir viabilizar isso. Por quê? A Caixa, assim como a gente, cada um tem a sua capacidade e a sua limitação operacional. A gente tem que tentar unir esforços, e aí eu penso todos nós, bancos públicos, privados, no sentido de que existe uma necessidade de crédito muito grande. A gente não está aqui como concorrente pura e simples. É uma demanda que a gente não está conseguindo atender sozinho e a gente precisa unir esses esforços para poder pulverizar para o público em geral. Além disso, né, a gente tem algumas novidades, né, principalmente para giro do BNDES. Essa semana, na verdade, eu vou parar aqui de compartilhar. A gente fez alguma besteira. Tá. Dificuldade tecnológica, desculpa. A gente teve uma nova medida, né, uma nova possibilidade de linha de crédito, que é com o FNO, tá? Acho que o nosso colega do Banco da Amazônia pode falar um pouquinho melhor, porque hoje o administrador do FNO é o Banco da Amazônia. As instituições financeiras que tenham interesse em operar, elas podem propor essa habilitação e a gente está nesse diálogo para poder disponibilizar também uma linha emergencial do FNO. Essa linha emergencial do FNO, ela tem taxa de 2,5% ao ano e ela pode ser para giro ou para investimento. Se for para giro, fica limitado em R$100 mil, tá, o crédito. E se for para investimento, esse volume sobe para R$200 mil, se eu não me engano. Meu colega pode depois falar melhor aí, corrigir se eu falei alguma besteira. E qual a principal pegada, né? Qual o diferencial dessa linha? Ela é para o segmento diretamente afetado pelo cenário de pandemia. E qual setor está mais afetado que o turismo? Eu desconheço. Então, quando a gente enxerga isso, é muito fácil justificar o projeto, a proposta de financiamento para essa linha emergencial que a gente está tentando operar também nas próximas semanas, que ele não é, a vigência dele não é só para agora. Se semana que vem, se Deus quiser, enfim, a gente tiver retomada normalidade, todo mundo volta gradativamente e tal, ainda assim a economia e as empresas vão demorar um certo tempo para se recuperar. Então, essas linhas emergenciais, elas vão continuar vigentes, que
a principal função dela é conseguir manter os empreendimentos enquanto eles não tiverem esse fôlego. Eu acho que eu falei, tentei ser o mais objetivo possível, mas falar o principal. Acho que dá para passar já a palavra para o meu colega do Banco da Amazônia e depois a gente deixar um espaço para as dúvidas, para tirar as dúvidas que talvez tenham algumas. Boa tarde, André, todo o time aí da Setur. Cindy, parabéns aí pela apresentação. Cindy, o Felipe, né? Acho que são informações relevantes que a gente precisa estar entendendo esse cenário que nós estamos, né? Então, boa tarde a todos os empresários do setor de turismo. É um prazer a gente estar trazendo também o que nós estamos fazendo enquanto Banco da Amazônia, enquanto Banco de Fomento. A gente vai compartilhar uma apresentação, não sei se está liberado aqui para compartilhar, e reforçando alguns pontos, né, principalmente do que o banco tem feito desde esse período aí de março, principalmente, algumas medidas em função realmente de medidas provisórias, de decretos, de lei, e algumas em função principalmente de ação, né, que depende do Conselho Monetário Nacional. Essas ações a gente precisa, só um minuto, tentar. Já está liberado para compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês? A apresentação? Ainda não. Foi, não? Está na tela? Eu acho só que... Tu já compartilhou a tela, Edmar? Já saí, entrei de novo. Eu acho que só tem que aguardar para ele dar uma carregada. Igual como foi do Felipe. Isso, agora tá carregando. Agora apareceu. Pronto, e aí assim, a gente, durante esse período, né, de pandemia, nós temos conversado bastante com as empresas, todos os setores produtivos. Aqui na Grande Belém, praticamente nós conversamos com todos os lojistas de shopping centers aqui da Grande Belém. Fez aí a indagação, né? Além do setor de turismo, eu acho que o shopping center também, que praticamente eles ficaram impedidos de atuar. E aí alguns pontos, principalmente para as empresas, né, para os empresários que estão vivendo esse momento, né, assim, realmente angustiante para todos nós, algumas ações importantes, e isso não tem a ver apenas com a parte do crédito, né, a parte financeira dos bancos, mas algumas ações que têm a ver exatamente com o início desse processo lá em março, essa travessia que nós estamos passando, mas principalmente olhando o pós-pandemia. E aí estabelecer algumas urgências, né, um plano de urgência, comunicar muito bem com todos os elos envolvidos com a sua atividade, seja ele fornecedores, seja os próprios funcionários, a questão dos impostos, negociação de prazos, sindicatos. Então, tudo envolve um processo de negociação. Nós, enquanto Banco de Fomento, nós tivemos aí uma dilação de prazo muito grande, né, relacionado principalmente ao FNO, no qual as empresas que possuem financiamento conosco praticamente tiveram seus contratos prorrogados de forma automática para vencimento a partir de janeiro de 2021. Então, praticamente todo o ano de 2020 não tem preocupação com o pagamento de parcelas. No entanto, esse mesmo prazo, dificilmente eles têm conseguido, né, em outras instituições financeiras, principalmente as privadas, acaba tendo dado um prazo muito curto. E esse prazo de prorrogação, de renegociação de 60 dias ou 90 dias, ele não vai ser suficiente. O que a gente tem visto na prática essa situação ela piorou, ou seja, o meu fluxo de caixa está fechado, não tem receita,
E aí eu preciso tomar uma série de medidas. Dentre elas envolve os funcionários, envolve a questão de negociação com os bancos, pagamento de fornecedores, a própria questão do aluguel, que eu comentei, os impostos. Os impostos tiveram aí algumas leis, né, que jogaram principalmente os vencimentos dos impostos do mês de abril, de maio, para o segundo semestre. Então, isso é um assunto que tem que estar no radar. Fornecedor que protesta, que ele te protesta porque você não conseguiu pagar o teu boleto lá. Então, vai impedir de que você acesse o crédito nas instituições financeiras, porque a restrição cadastral, ele é o principal, hoje, impedimento que a gente está enfrentando na concessão do crédito, nesse momento da pandemia. A questão da flexibilização de certidões, aí que o Felipe comentou, isso a gente também já adotou aqui na prática. Então, praticamente aquela documentação de certidões federais, além dessas certidões, também algumas outras flexibilizações de documentos, internamente o banco adotou como medida para poder também dar essa agilidade nessa concessão do crédito. E aí, na visão de um cenário principalmente desafiador, pegando um pouco o que o André comentou, dificilmente você vai conseguir ser atendido em todos os bancos. Tem um banco que você não vai conseguir ser atendido, outro você vai conseguir, ou aquela linha de crédito que você queria, naquele prazo que você queria, de repente não cabe dentro da capacidade de pagamento, que vai passar por uma análise de capacidade de pagamento, mas alguns pontos que, na nossa visão, né, enquanto banco, ajuda muito no cadastro, na aprovação do cadastro do banco. Dentre eles, a patrimonialidade, porque a patrimonialidade, ela não é simplesmente pelo aspecto de que você vai precisar de uma garantia real, até porque as linhas emergenciais, em sua maioria, a garantia exigida é o aval, principalmente da linha emergencial, pelo FNO. Mas também alguns comportamentos, acho que a Cindy comentou esse ponto também, em relação ao comportamento de necessidade antes da crise, e também o ponto de endividamento dessa empresa antes da crise. Então, a gente tem condição de avaliar, num cenário de 12 meses, pelo menos, como é que estava o comportamento de endividamento dessa empresa no sistema financeiro. Então, ela vinha com dificuldades de pagamento, ela já vinha praticamente tomada com recursos de terceiro. Vai ser muito mais difícil para ela conseguir um novo crédito nesse momento no qual ela não tem receita. Outro ponto importante é como vai se dar a retomada dessa atividade. Nós sabemos que algumas atividades, a partir do momento que elas voltarem a funcionar, ou seja, abrir a porta novamente, ela já passa a ter um fluxo de geração de receita. Outras terão ainda um período muito maior para voltar ao nível de normalidade que estava, por exemplo, em dezembro de 2019. Como a empresa está lidando com a crise? Então, assim, por mais que a principal necessidade seja crédito, mas há uma série de outras medidas, né, que são importantes as empresas estarem tomando nesse período aí de 60, 90 dias, nós estamos enfrentando isso, olhando também o nosso segundo semestre, ou seja, ações de curto prazo que a empresa está fazendo para superar esta crise. O histórico de gestão dela, ou seja, nas crises anteriores, e aí um dado importante que eu vi aqui na pesquisa, 42%, né, das empresas que foram participar dessa pesquisa, ou seja, a grande maioria são empresas que estão há mais de 10 anos no mercado. Então, em relação às crises anteriores, como que elas lidaram, quais foram as medidas que elas tomaram. Então, são alguns pontos importantes que serão avaliados nessa concessão do crédito, nessa análise de crédito que os bancos como um todo estarão fazendo neste momento. Ponto importante que eu comentei em relação à prorrogação, então, praticamente todos os contratos de FNO do setor não rural de 2020 foram prorrogados. Nós fizemos um levantamento aqui bem superficial no estado do Pará, foram mais de 3 mil empresas, né, que foram atendidas com essa prorrogação. Isso, uma economia, ou seja, um recurso que não volta para o banco, que não volta para o Tesouro, de R$500 bilhão. Então, ou seja, R$500 bilhão que foram congelados de pagamento de parcela para 2021, que as empresas já estarão, teoricamente, desembolsando esse recurso para uma outra necessidade. Aquelas operações que não são pelo FNO, o banco concede um prazo de 6 meses de prorrogação. Então, ou seja, um contrato que pagaria sua parcela agora no mês de maio, um exemplo, ele pedindo a prorrogação agora no mês de maio, ele só vai pagar a próxima parcela em novembro. Então, ou seja, praticamente um período que nós já passamos
pelo menos temos essa expectativa, né, mais crítica do processo da pandemia. E isso todo é de uma forma eletrônica, sem precisar ele ir na agência. Ele entra lá diretamente na plataforma, no site do banco, faz o pedido, preenche todas as informações, preenche o aditivo, encaminha de forma eletrônica, recebe uma mensagem de confirmação via SMS e seu contrato estará automaticamente prorrogado por 6 meses. Então, é um ato por adesão, né, aqueles que não são FNO, que foram prorrogados de forma automática, certo? E aí, dentro desse processo, acho que vale para as empresas também, né? Nós, como banco, precisamos nos adaptar. Acho que nunca tivemos tantas reuniões, né, online, utilizando as plataformas. O banco precisou acelerar seu processo digital, né? Então, ainda aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós não temos a mesma capilaridade do Banco Pará, mas nós temos 42 agências no estado do Pará, e ainda o nosso relacionamento ele é muito focado dentro da agência, presencial. A partir do momento que nós tivemos esse isolamento, já era um projeto que estava no desafio para 2020, nós fomos obrigados a antecipar, até porque não tem como, né, as empresas, os interessados pelo crédito ir fisicamente em uma agência bancária. Então, a solução que nós disponibilizamos para nossos clientes e para o não cliente que tem interesse em iniciar o relacionamento conosco é a plataforma de cadastro e conta digital. Através de um app que está disponível já no Google Play. O próprio cliente ou interessado, ele entra na loja, ele preenche lá seus dados, ele vai, na verdade, exigir 2 confirmações, 2 senhas de confirmação, uma vai para o seu e-mail, outra ele recebe no celular, que são 2 códigos de validação para início do cadastro. Ele vai cadastrar sua senha de acesso e, a partir daí, ele entra dentro dessa plataforma e já começa a preencher as informações para iniciar a abertura de conta, para subir a documentação necessária para cadastro e todas as informações que o banco precisa nesse primeiro momento para poder entender essa necessidade desta empresa. Então, hoje, o direcionamento, abertura de conta, pessoa física, MEI e demais empresas, o primeiro contato conosco será via plataforma, a partir desse dispositivo, dentro da loja Google Play. Ainda estamos, né, no processo de validação junto à Apple em relação a habilitar os iPhones, porque isso existe uma burocracia também, né, para poder você licenciar e ter acesso à plataforma dos iPhones para poder acessar. Mas já está disponível o endereço aqui embaixo para vocês também que queiram já conhecer a plataforma e já enviar sua documentação. A própria empresa escolhe, né, a agência de relacionamento que ela quer encaminhar a sua documentação. E dentro da plataforma, ele também vai ter um timeline que ele vai poder acompanhar o status da sua proposta. Essa documentação internamente, ela cai na nossa central de cadastro. A nossa central de cadastro vai fazer a verificação da documentação que foi apresentada. Caso tenha algum documento, porventura que esteja ilegível, incompleto, ou algum documento que não foi apresentado, ele vai receber uma comunicação via chat. Então, tem lá um funcionário do banco conversando com a empresa, pedindo as informações complementares necessárias e vai receber, ao final, a confirmação ou da aprovação do seu cadastro ou a rejeição, ou seja, em função de algum outro motivo que não pôde enquadrar na política de cadastro e crédito do banco. Mas ele vai receber isso tudo de forma eletrônica digital. E aí, entrando exatamente na linha, né, que é a principal linha que a gente está operacionalizando, nós começamos, o decreto ele foi reconhecido agora no final do mês de abril, né, porque precisava ter o reconhecimento do estado de calamidade pelo MDR. Esse processo foi finalizado e nós iniciamos, então, a operacionalização da linha, né, após um período de ajuste dos nossos sistemas. Estamos praticamente na segunda semana operando na linha emergencial. Aqui no estado do Pará atendemos já, somente no estado do Pará, atendemos 226 empresas, já totalizando aí 18 milhões e 200 recursos liberados nessa linha emergencial. E a nossa expectativa somando aí toda a região norte, que a gente aplique 2 bilhões de reais atendendo todas as empresas que atuam na região norte. É uma linha que ela vem definido um teto máximo para capital de giro e um teto máximo para investimento. Então, independente do porte, o valor máximo, né, que uma empresa poderia pegar é 100 mil reais. No entanto, aqui cabe uma observação que nem todas as empresas conseguirão ter acesso aos 100 mil reais, porque vai ser avaliado em cima
da média de faturamento, avaliar o endividamento também em relação àqueles pontos que nós falamos anteriormente. Então, algumas pode ser que não consigam ter a aprovação máximo, que seria R$100.000 para capital de giro. Para investimento, que pode ser que seja uma necessidade complementar, o valor máximo de R$200.000 também é um processo totalmente automático, né? Ou seja, dificilmente o cliente vai precisar ir na agência para poder ele ter acesso a esta linha. Continua ouvindo? Continua ouvindo aí, André? Certo. Que congelou a minha imagem aqui. Eu imaginei que juros fixos de 2,5% ao ano. Isso representa, então, é juro pré-fixado, carimbado, não tem nenhum indexador, que representa juro de 0,21 ao mês. Um prazo máximo para giro de 24 meses. Então, independente do mês que a empresa vai obter esse crédito, a carência é até dezembro. A primeira parcela que ele vai pagar, estamos em janeiro de 2021, somando a carência mais o prazo principal, no total de 24 meses. Para o investimento, que o valor de R$200.000, a carência é até dezembro. No entanto, o prazo desse projeto, e não é bem um projeto, é um plano de negócio, né? Ou seja, uma forma bem simplificada do que ele precisa apresentar dessa necessidade, seria um prazo conforme a necessidade da empresa, podendo chegar até 12 anos esse prazo a pagamento, embora a carência também termina em dezembro. Aqui a garantia, principalmente para a linha emergencial, será o aval, né? Então, o aval é dos sócios da empresa ou de um terceiro, e aí um ponto importante é a patrimonialidade, né? Que, ou seja, aquilo que ele vai apresentar na sua declaração de imposto de renda ou bens que tem na sua relação, ele vai precisar apresentar para poder avaliar essa disponibilidade para aval. Após a aprovação do cadastro, naquela plataforma que nós apresentamos anteriormente, ele vai acessar o próprio site do banco lá e vai fazer o pedido da sua proposta de crédito também, com o valor que ele quer, com o prazo que ele quer. Claro, lembrando que para a reunião emergencial o prazo é fixo, por 24 meses, mas as demais linhas de capital de giro, nós vamos comentar também, são prazos variáveis, certo? Aqui, por exemplo, um ponto importante, né, que a visão do banco, no momento dessa concessão do crédito, a gente vai fazer uma entrevista com algumas informações, né, como, por exemplo, inúmeros percentuais, em que volume houve redução do faturamento da empresa, né, algumas praticamente 100%, né, mas aí a gente tem que ter essa percepção, após o início das restrições, qual o prazo máximo em meses que a sua empresa consegue, ou seja, continuar honrando os compromissos para a sua manutenção, um pouco daquela linha aí da pesquisa da CETU, né, mas que aqui é bem objetivo em relação ao crédito. Quais as ações emergenciais que a sua empresa tomou, né, para sobreviver durante a crise? Né? Então, assim, não dá para a gente esperar ver o que vai acontecer. Tem que estar tomando decisões todos os dias, mês de março, mês de abril, maio, junho, e assim sucessivamente. E qual o destino dos recursos? Ou seja, você vai priorizar fornecedor, folha de pagamento, você vai priorizar bancos, que não seria alternativa, né? Então, assim, qual é a finalidade principal desse recurso? A gente sabe que tem, juntando todos os bancos, aí o Felipe fez um resumo bem legal em relação às principais linhas. Então, tem linha para folha de pagamento. Então, se eu vou pegar um recurso no banco A para folha de pagamento, mas eu tenho a possibilidade de pegar para fornecedores no outro banco, né? E isso é um ponto importante, porque nesse momento de dificuldades, a gente sabe que os bancos oficiais serão, independência federal, estadual, eles serão os bancos que vão estar realmente na linha de frente apoiando os setores produtivos. E realmente, numa situação que você não conseguiu ser atendido em um banco, pode ser que, em função de você não ter esse relacionamento, ainda seja um pouco mais difícil. Mas quando você tem relacionamento já com o banco, esse banco ele tem outras variáveis que podem te ajudar, te auxiliar na concessão do crédito. Tá? Então, esse é um ponto importante. E o que a gente pede, né, assim, a gente não será a última crise que nós vamos passar. Então, os bancos privados ele têm uma agilidade muito grande, mas o spread dele é muito alto. Então, a gente sempre tem que manter, né, uma conta corrente e um banco oficial, né, independente qual seja, mas um banco oficial. Claro que
aquele cliente hoje que tem relacionamento com o banco, ele já conseguiu ter acesso ao crédito, ele já conseguiu ter o recurso liberado da linha emergencial, porque ele já ultrapassou diversas fases do processo. Ele não precisa fazer cadastro, ele não precisa abrir conta, ele não precisa responder um questionário de início de relacionamento, né? Então, são pontos que a gente pode ter isso atendido para frente quando eu tenho já praticamente esse meu cadastro inicial junto ao banco, certo? Entrando nas demais linhas para capital de giro, então nós abordamos o giro emergencial, principalmente pelo FNO, que é um juro pré-fixado, mas nós temos também outras linhas de giro pelo próprio FNO, né? Aqui o FNO giro ele tem um prazo de 36 meses, tem carência, né? A carência é apenas de 5 meses, então pegando como referência uma operação contratada no mês de maio, ele estaria pagando a primeira no mês de novembro, a carência terminaria em outubro, né? Então ele pagaria a primeira parcela em novembro. No entanto, a taxa de juros ela é pós-fixada, né? Ela tem um componente de variação. Ela tem um componente pré-fixado e tem um componente pós-fixado. Essa taxa que a gente está apresentando aqui de 0,41 a mês, que daria próximo de 5% ao ano, 5 alguma coisa, ela tem a ver com a projeção que nós temos ainda do mês de abril, em função que nós temos um fator pré-fixado, que é a TFC, e dentro da TFC ele tem um fator pós-fixado, que é o IPCA. Tá? Então, essa taxa, ela sempre vai ser variável, todo mês vai pagar um valor diferente. No entanto, se pegarmos, por exemplo, a previsão de inflação para o mês de abril, né, que é uma deflação. Então, ou seja, eu acabo tendo uma parcela muito menor, porque ela vai trazer essa variação negativa também para o pagamento da taxa mensal. Então, hoje, com a projeção de IPCA já variando aí abaixo de 2% nos próximos 12 meses, também é uma taxa bem atrativa, olhando principalmente aí o cenário de 2021. E além do capital de giro pelo FNO, nós temos a da nossa carteira própria, né, que é os recursos próprios livres, que o nosso giro na carteira da linha comercial, e aqui o foco das micro e pequenas empresas, que é o maior público. Nós temos essa linha com prazo de até 48 meses, né, o prazo máximo que a gente pode contratar. É uma taxa pré-fixada, isso é negociada de acordo com o rate aí do cliente, pagamento mensal e uma carência de 120 dias, é a carência que a gente tem para operacionalizar essa linha. Então, assim, às vezes o cliente ele não conseguiu ser atendido numa linha, mas ele pode, de repente, enquadrar numa outra. Então, a própria questão da necessidade do giro, principalmente para aquelas empresas que precisam de mais de R$100 mil de necessidade de giro. Aprovou o cadastro, aprovou o limite, ele toma os 100 na linha emergencial e aquilo que for acima de R$100 mil, ele pode tomar de uma dessas duas fontes que nós estamos citando aqui, o FNO giro ou giro comercial. Tá? Então, rapidamente, aqui para a gente ir para o encerramento, hoje ele vai iniciar o relacionamento acessando a plataforma, né, lá o nosso cadastro de conta digital, né, na loja Google Play. Ele vai enviar essa documentação para o banco vai fazer a avaliação desse cadastro, sendo aprovado o cadastro, segue o processo de aprovação do limite de crédito, e aí, assim, é praticamente subsequente, de forma automática também, aprova o cadastro de forma automática, aprova o limite de forma automática, e aí, quando aprova o limite, ele vai receber, né, um comunicado do banco dizendo qual o valor disponível que ele tem para tomada de recurso. E aí ele vai entrar no site do banco, lá na plataforma que está disponibilizada, vai fazer o seu pedido com as informações que são necessárias e encaminha para a agência. A agência vai receber essas informações, vai gerar o seu contrato, que é a aprovação da proposta. Caso não tenha nenhuma pendência, né, que precisa geralmente nessa fase de formalização, lembrando que as certidões foram flexibilizadas, mas a restrição cadastral ele ainda é um impedimento. É uma orientação que a gente passa para as empresas que têm restrição cadastral, com fornecedores, com banco. Busquem regularizar, prorrogar, renegociar. Então, assim, ganhar prazo justamente para você ter aí a tua situação de mercado, você junta ao mercado financeiro ok, né, para poder ter acesso ao crédito. A linha emergencial, ela tem duas observações importantes, né, que a gente precisa, acabei não comentando. Ela tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento, essa empresa. Então, uma empresa com menos de 1 ano de funcionamento, ela não consegue enquadrar nessa linha.
ela tem que ter experiência no sistema financeiro, ou seja, ter tomado crédito em qualquer banco, né? E que não tenha operação vencida no sistema financeiro, que aí o sistema financeiro vencido, ele também veda, ele trava a concessão do crédito. E a regra do capital social. Às vezes ele não consegue pegar um valor maior porque o seu capital social é muito baixo. Então, a regra do FNO exige pelo menos 30%, né, de capital social em relação à proposta de crédito. Exemplo, ele quer um giro de R$100 mil, ele tem que ter um capital social constituído de pelo menos R$30 mil. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. A gente vai comentar também aqui, só para adiantar, talvez seja uma dúvida, foi aprovada agora no início do mês uma nova linha, né, que é do PRONAMP, é uma linha de crédito, que é a Lei 13.999, então os bancos estão avaliando, e aí através do FGO, né, que quem é o administrador desse fundo é o Banco do Brasil, e aí depende, né, hoje, de uma aprovação através de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, né, que deve sair nos próximos dias, definindo as regras que os bancos vão poder trabalhar nessa linha. Então, por mais que a lei tenha sido aprovada, já tenha sido sancionada, tem um rito agora, né? Nós somos muito regulados, né? O sistema financeiro como um todo, e o Banco Central, que participa da resolução do Conselho Monetário Nacional, vão definir as regras e, a partir daí, a gente define como será a nossa participação, né? E aí, lembrando que a regra lá, né, dos 30%, que é o valor máximo que uma empresa pode ter acesso, né, em termos de valor, e aí daria com certeza acima do valor do limite do emergencial, 30% do valor declarado para a Receita Federal. Então, ele vai pegar a informação do que foi declarado de faturamento na Receita para aplicar essa regra aí dos 30% máximo que ele poderia obter de crédito por essa linha aí do PRONAMP. É uma taxa, uma linha que ela vê definida com taxa Selic, mais 1,25, então hoje seria 4,25, né? Ou seja, uma taxa hoje bem interessante também, com a sinalização de baixa, né, aí da taxa Selic, então tudo indica que será uma taxa melhor ainda, mas assim, operacionalizar muito provável a partir de junho apenas, né, meados de junho, quando tudo isso aí em um prazo máximo de 36. Nós temos também aqui no site do banco um simulador, e nesse simulador é possível, qualquer interessado, seja pessoa física, pessoa jurídica, ele entra nesse simulador e ele projeta, simula. Se eu pegar R$100 mil, com juro de 2,5, no prazo de 24, qual seria a minha parcela? Até porque você vai ter que fazer conta, a parcela que cabe no seu bolso. Da mesma forma, se eu pegar um capital de giro com taxa pós-fixada de 36 meses, com 5 meses de carência, quanto seria a minha parcela? Se eu pegar um investimento de R$200 mil, então você consegue enxergar uma parcela média, né, de quanto você estaria pagando quando terminar aí a carência. Acho que é isso, né? As informações que a gente queria trazer para vocês. Estou com carência. Ok. Gustavo, estás me ouvindo? Travou aqui a minha imagem. Não sei se vocês estão me vendo aí, mas eu estou ouvindo, tá? Então, eu coloco à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida, as perguntas. E de antemão, André, agradecer, né, aí a oportunidade da gente poder estar falando um pouco, né, do que a gente tem feito. E eu tenho certeza que a gente vai fazer o que nós podemos aqui. A gente não entrou no mérito da questão aí do isolamento, como que estão as condições de trabalho das agências, que isso acaba também afetando hoje, né, nossa força de trabalho, mas a gente tem conseguido atuar aí no corpo a corpo, já vamos dizer assim, de negócio, para poder levar esse crédito aí para quem está precisando. Muito obrigado pela atenção. A gente ouve bem, Edmar, realmente só o vídeo que travou. E aí eu queria agradecer muito aí a tua disponibilidade de tempo, da Cindy também, pelas explicações. Foi muito instrutivo, muito detalhado. Eu tenho certeza que já tirou muitas dúvidas
aí dos nossos empresários. E aí, com toda a propriedade para falar dos próprios produtos, fica muito melhor, né? Aqui a gente tem o limite da pesquisa mesmo, e das informações que a gente consegue encontrar, né? Então, realmente foi muito bom. E aí eu vou só fazer um comentário. A Cindy mencionou a nossa pesquisa e a questão da necessidade de crédito da grande maioria aí dos empresários ser para capital de giro de acima de 100 mil reais. Realmente foi o que mais... foi um dos itens mais curiosos para a gente da pesquisa. A gente não imaginava isso. E eu acho que tem a ver com o tempo de paralisação também, né? Então, fazer a conta de quantos meses a atividade vai ficar parada, considerando que a maioria começou a parar em março, zerando as atividades em abril, maio, junho talvez tenha uma pequena retomada ou não. Então, esse cenário de muito tempo parado, com certeza aumentou a necessidade de capital de giro para superar todo esse período. Gustavo, tu estás aí acompanhando as perguntas, né? Pode já começar a disparar. Perfeito. Eu imagino que muitas foram repetidas, assim, no mesmo sentido, né? Sim, tem algumas perguntas bem parecidas. Eu vou começar aqui de trás para frente. Deixa eu perguntar rapidamente aqui pro Lohan se o material será disponibilizado, o material de todas as palestras. É a pergunta da Cássia. Ele pode ser disponibilizado. A cartilha já está no nosso site, setur.pa.gov.br. Tem um banner destacado, mas o material fica a critério dos palestrantes. Perfeito. Bom, então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Tony Santiago, presidente da BIH. E a pergunta dele é no sentido de que essa MP, que ela foi aprovada pelo Senado, de 5 bilhões de reais do Fungitur, ele conversando com uma senadora, a senadora disse para ele que ficaria disponível para pessoas que são inadimplentes. Então, Felipe, você tem alguma informação a respeito disso, de que o crédito pode ser fornecido para inadimplente? Obrigado qual é o nome de quem fez a pergunta? Do Tony Santiago, presidente da BIH. Ok, obrigado pela pergunta. A informação do inadimplente realmente a gente não tem aqui. Não sei quem foi que produziu essa informação de que o inadimplente poderia ter acesso. Eu posso dar uma pesquisada talvez e verificar. Mas a medida provisória em si ela é bem curta, ela só fala do crédito extraordinário de 5 bilhões e não necessariamente tocou na questão da inadimplência, até porque a gente já sabe que a gente entende também que muitas empresas, né, estão nessa condição, mas ao mesmo tempo é um risco cada vez até maior de apresentar um crédito devido à situação de inadimplência. Mas eu posso dar uma procurada, mas o que eu sei das outras linhas, eles precisam estar adimplentes. Felipe, em âmbito federal teve uma flexibilização com relação à documentação, né, de certidões negativas e tal. Isso. Retoma essa parte que tu explicaste. De repente pode ser isso. Deixa eu ver aqui. A Cindy, eu acho que também tinha algo para colaborar. Pode falar, Cindy. Eu só queria contribuir mais com uma visão de banco mesmo, que as colocações feitas, as flexibilizações documentais, acho que todos os bancos estão no esforço para poder alterar as suas políticas de crédito, que é onde é o nosso normativo maior, que diz o que a gente pode, o que a gente não pode fazer aqui internamente. Então, por exemplo,
Hoje, defender a flexibilização documental, ela já é difícil aqui internamente, mas é um esforço comum. A questão da inadimplência, se a gente pensar numa inadimplência financeira direto com o banco, fica um pouco mais complicado, porque quando a gente empresta para um cliente que já está inadimplente, a gente tem que fazer um negócio chamado provisão. Então, tudo que a gente está emprestando, ele vai entrar no custo do banco. Então, eu desconheço o banco que faça isso, de emprestar para alguém que esteja inadimplente no próprio banco. O que pode acontecer é eu não conseguir enxergar uma dívida que o cliente tenha em outro banco, e aí eu vou adotar pelos meus critérios internos. Perfeito. A gente crê que seja isso mesmo, né? Assim, a gente falou com muito mais propriedade aí do dia a dia, mas a lógica seria realmente essa, né? Muito dificilmente o banco emprestaria para um cliente inadimplente. Tem outra pergunta, Gustavo? Tem, mas eu acredito que seja para Cindy. É uma pergunta do Patrick Barbier, diretor da Amazon Star Turismo. O Patrick Barbier, ele fala que ele pediu uma certa quantia de empréstimo no valor do Fundo Esperança e, no entanto, foi liberado apenas 1/3 do valor que ele pediu. E ele comenta também que teve um MEI, que é prestador de serviços dele, que recebeu uma quantia maior do que ele recebeu no caso. E ele gostaria de saber como é como é decidido onde vai ser alocado esse recurso pelo banco, já que ele, que teria uma necessidade maior, recebeu no caso menos. A gente tem o Fundo Esperança, ele é um produto do governo do estado, e a gente está emprestando a nossa estrutura sistêmica e de agências, tá? A regra de limite que está na lei, ela diz que pessoa física e microempreendedor individual pode ter até R$5.000, microempresas pode ter até R$10.000 de limite, e empresas de pequeno porte até R$15.000. Eu sei que o Sebrae, que faz o atendimento, ele que tem a regra por faturamento declarado, tá? Então, tem 5 faixas, cada um desses tem 5 faixas de faturamento. Essa faixa de faturamento, ela é consultada na Cefa, para poder validar se aquele faturamento realmente informado realmente é condizente. Eu não sei te informar exatamente essa régua de para, mas eu sei esses limites, né? MEI e pessoa física até 5.000, microempresa até 10.000 e empresa de pequeno porte até 15.000. Sendo que dentro de cada porte tem uma divisão, uma subdivisão do limite por faturamento. Perfeito, muito obrigado. Nós temos também uma pergunta da Joana Galvão. Eu acredito que seja para o doutor André. Doutor André, para quem não tem cadastro, pode ser feito agora o cadastro? Como é que faz o cadastro agora? Pode sim. O cadastro ele pode ser feito online, né? Agora não precisa mais de documentação física. E a gente tem aí um e-mail, cadastro@setur.pa.gov.br, e a gente disponibilizou também número de telefone na nossa cartilha para entrarem em contato com a gente e tirar dúvidas. Quem pode ter o cadastro e, no caso, ter acesso ao FUNGETUR? Obrigatoriamente precisa de cadastro. Meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de evento, parques temáticos e acampamentos turísticos. Mas tem aqui uma lista também de empresas que podem se inscrever no cadastro, não é obrigatório, mas uma vez inscritos no cadastro podem ter acesso ao FUNGETUR. São restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros ou locais destinados à convenção e ou feiras e exposições similares, parques temáticos aquáticos, empreendimentos dotados de equipamento de entretenimento e lazer. Então, por exemplo, aqui, aquelas praças de
de entretenimento dentro de shopping centers e tal, eles entram aqui também. Marinas, empreendimentos de apoio ao turismo como náutico ou a pesca desportiva, casas de espetáculos e equipamentos de animação turística, organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos, locadoras de veículos para turistas e prestadores de serviços especializados na realização de promoção de diversas modalidades de segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como prática de suas atividades. Então, todas essas empresas podem ter acesso ao Fungetur uma vez no Cadastur. E é um sistema que é gerido pelo Ministério do Turismo e a gente tem um convênio com o Ministério do Turismo para justamente auxiliá-los e auxiliar os empresários para poder ter esse cadastro, tanto os obrigatórios quanto os facultativos, e a gente está à disposição no nosso canal de atendimento para ajudar a todos a estar registrado no cadastro. Perfeito, doutor André, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta que a Rosângela fez. Rosângela Martins fez uma pergunta, mas ela é meio... ela já foi feita, então eu vou modificar um pouco a pergunta dela. Pode ser para a Cindy ou para o Edmar responderem. Quais são as dicas que vocês dão para quem é inadimplente e quer ter direito a realizar um empréstimo? Cortou um pouco o áudio, você pode repetir? Posso sim. A pergunta da Rosângela Martins que eu modifiquei um pouco. E até aproveitando um pouco a informação do Tony Santiago da BH, ele falou que mais ou menos 90% das empresas estão inadimplentes a nível nacional. Não deu para entender a pergunta não, viu? Eu acho que o Gustavo caiu. Eu acho que a gente pode passar para a próxima pergunta e na volta dele a gente Não, ele ainda faz... está aqui, só deu uma trepidada. Enquanto ele volta, eu queria informar a todos que estão aqui com a gente que a gente, da Setur, eu falei isso ontem, a gente está com uma newsletter agora que a gente compartilha informações relevantes para o turismo, a gente compartilha a nossa agenda de lives como essa que a gente está fazendo agora. E quem quiser receber essa newsletter pode mandar e-mail para atendimento.seturpa@gmail.com, que a gente inclui no mailing da Setur para receber isso. Eu vou pedir para o Lohan escrever aqui no chat para todos copiarem esse endereço. E aí a gente pode mandar aí todas as notícias. Sempre que tiver uma reunião como essa, a gente avisa e recebe e aí você recebe nesse e-mail. Será que o Gustavo já voltou? Já estou aqui. Tive uma pequena queda, mas já estou aqui. É uma pergunta para a Cindy ou para o Edmar, feita pela Rosângela Martins, que eu estou adaptando, que é como as pessoas que estão inadimplentes podem negociar no banco e ter acesso ao crédito. No Bampará, isso é feito diretamente na agência, né? Você pode procurar a sua agência de relacionamento para conseguir negociar. Todos os bancos, quando vão fazer, falando geral em nome de banco, né? A gente, quando vai fazer negociação, a gente sempre procura enxergar a capacidade de pagamento que você tem. Então, não vai ser fechado nada que você não tenha condições de pagar. E como é uma negociação, é sempre bom ter em mente que você tem liberdade de opinar. Olha, não tenho condição de pagar isso, não tenho condição de pagar essa parcela, preciso de uma carência, tudo isso a gente tem flexibilidade negocial.
É claro que essa flexibilidade, ela é ainda mais importante, ainda mais fundamental nesse cenário, né? Com certeza. Edmar tá ouvindo a gente para poder falar do Basa? Tem que liberar o áudio dele. Né, deixa eu... Mas aqui ele não está mutado. Agora sim, agora liberou. Já foi. Acho que eu tinha me Oi. bloqueado aí. Assim, todas aquelas operações, né, por exemplo, do FNO, quem hoje é a empresa que tem financiamento não rural pelo FNO já teve a prorrogação garantida. Então, nós estamos atendendo também na linha de capital de giro aquelas empresas que tiveram seus contratos prorrogados, né, numa situação, na mesma situação do Bampará, de capacidade de pagamento, tem condição de pegar mais tanto, pega, e aí também essa nova linha somente pagar a partir de 2021. Então, ele está tendo um fôlego grande. Aí, mas é um giro que não enquadrou no FNO. Então, ele vai entrar na plataforma do site, vai fazer a adesão lá da renegociação, ele vai fazer todo o encaminhamento via plataforma, não vai precisar ir na agência. Prorrogou, está em dia seu contrato, ele pode depois, estando com o seu cadastro margem disponível dentro do limite, buscar contrair essa nova operação sem problema. Agora, eu não sei se a dúvida dela é em relação aos demais bancos, né? Então, a gente orienta que quem tem parcela pendente com qualquer que seja o banco, ele tem que resolver. E essa parcela pendente hoje, ela trava ele de inclusive, buscar crédito em outras instituições. Perfeito. A Letícia Freitas, ela fez uma pergunta, mas já foi respondida, né? Se o Bampará tem interesse em se cadastrar no Fungetur. A Cindy já respondeu, né? Que eles já tentaram outras vezes, inclusive estão com a documentação pronta para quando abrir o cadastro. E aqui tem uma pergunta do Sidney Afonso, da Cuicoera Ecotour. Ele fala que ele foi numa agência em Alter e teve um pouco de dificuldade, numa agência do Bampará, de Alter do Chão, e teve um pouco de dificuldade de saber sobre as linhas de crédito. Sim, de todas as agências do Bampará estão aptas para fazer a linha de crédito? Não, são sim. A gente tem claro, talvez uma limitação aí de atendimento nesse cenário, mas eu não tenho nenhuma agência impedida de atender qualquer demanda, tanto de crédito pessoa jurídica quanto pessoa física. É importante sempre deixar claro qual a finalidade do crédito. O nosso atendente, ele precisa entender que você tem um empreendimento, que você precisa de um financiamento para a sua empresa, para o seu negócio. E aí ele conseguir passar as orientações adequadas. Perfeito, muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Se para os novos empreendimentos que estavam se programando para abrir agora, no fim desse semestre, essas linhas, elas podem ser acessadas para quem já teve um investimento anterior e nem conseguiu abrir o seu empreendimento? No caso das linhas emergenciais que a gente tem no Bampará, acho que são para financiamento de folha de pagamento, não vão ser possíveis. Quando eu trabalhar com projeto, eu consigo justificar e eu consigo fazer o financiamento, no caso do Fundo Esperança, se reabrirem as inscrições, e também do crédito do produtor, porque a gente está tratando de projetos que ainda estão em fase de implantação. Mas no giro rápido e no giro FOPAG que a gente tem, não daria, porque ele já é para empresa constituída e operando. Gustavo, Oi. ainda temos perguntas?
Oi, temos ainda, porque a minha internet aqui está muito instável e às vezes está caindo aqui. É, tem uma pergunta da Cristina Reis, que ela é presidente da Abrajet Pará. Ela fala que ela está com um pouco de dificuldade para acessar os recursos para um tipo de empreendimento que ela tem, que é comunicação turística. Se existe uma linha específica para esse tipo de empreendimento e e se é possível acessar. Como é possível acessar? Felipe tá Gustavo, mudo agora, liberou. Oi? essa pergunta É, foi direcionada? Sim, o doutor eu Edmar vou vai deixar, eu vou responder. deixar assim uma abordagem mais ampla que pode ser uma dúvida de outras empresas, né? Na questão das linhas que a gente opera, no capital de giro principalmente, praticamente, se você não conseguiu atender numa linha específica, pode ser que ele enquadre em uma outra. O ponto importante é as informações que a gente recebe, né, no cadastro inicial. Então, quanto mais informações sobre a atividade, sobre como ela está lidando com esse período, for apresentada para o banco, vai auxiliar justamente nesse processo de aprovação. Tá? Então, hoje, independente da atividade, ele pode, claro que tem algumas que o FNO veda, que envolve trabalho escravo, tudo aquilo que assim, não são atividades sustentáveis. Né? Então, sendo atividades sustentáveis, teoricamente teria enquadramento. Mas a questão do tempo de funcionamento, que eu já comentei, a questão do capital social, a questão como é que é o histórico dela em relação à atividade, em termos de faturamento. Então, tem algumas variáveis, endividamento em outros bancos. Então, tudo isso vai definir esse valor, porque às vezes é comum dizer assim, mas eu faturo, muito comum, eu faturo X e o meu limite que foi aprovado foi tanto. Mas aí os bancos, eles somam, né, os limites que ele tem nos outros bancos. E aí o fluxo de caixa da empresa é um só. Então, é justamente para não endividar essa empresa além daquilo que ela tem condição de pagar. Perfeito, Edmar, muito obrigado. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Ricardo Matos, da FAMEP. Ele gostaria de saber se tem algum piso de distribuição por estado ou região dos recursos do Fungetur e se vocês acham que o prazo de carência dos empréstimos não é inferior à expectativa da retomada das atividades do setor de turismo. Bom, se existe algum piso, né, de distribuição. O que se sabe é que o recurso ele é distribuído aos estados, na verdade não aos estados, mas mais precisamente às agências que vão financiar isso aí. Então, de acordo com a própria progresso das operações nas empresas, no caso daqui do estado do Pará, da Caixa Econômica. Então, anualmente é feito mais ou menos que uma redistribuição. Os 5 bilhões, eu creio que está disponível, mas a região, ou melhor, no caso aqui do estado do Pará, que é a Caixa Econômica, vai depender, na verdade, do próprio desempenho da Caixa Econômica em ofertar esse crédito e conseguir realmente aprovar esses créditos. Com relação ao prazo das carências, justamente foi tentando atender essa situação das empresas estarem ainda saindo do isolamento, né, se recuperando, ainda pelo menos saindo desse isolamento, e aí foi estendido justamente o prazo de carência para até 12 meses. Isso não quer dizer que serão os 12 meses de carência, mas até 12 meses. Então, eu já vi algumas informações aí considerando que a retomada aí possa ser daqui a alguns meses, vai ser gradativa. O governo do estado tem apresentado isso, inclusive propostas aí. Eu espero até que o secretário possa dar uma informação mais precisa quando é que está aí, quando é que está essa questão da retomada
da economia, do comércio, né? Mas o prazo que foi estendido foi até 12 meses. Então, considerando que a gente já está, não sou da área, mas a gente já está ali, teoricamente, num pico dessa situação, pode ser que isso aí atenda, né? Atenda aos 12 meses e pode ser que a retomada seja antes, mas isso deve depender, inclusive, da aprovação desse crédito junto à agência financiadora. Beleza. Gostaria de complementar alguma coisa, André? Não. Quanto à retomada, isso vai depender de questões sanitárias, né? Verificar o índice de propagação, né, da doença em cada região de saúde e, a partir daí, identificar quais são aquelas atividades que representam um menor risco à saúde, né, uma vez liberadas, e ao mesmo tempo que possam movimentar o maior número de recursos na economia possível, né? Então, essa conta aí é que tem um grupo de trabalho que está realizando e vai embasar aí esses estudos científicos, essas decisões, né? Quanto ao prazo de carência, eu acho que o Felipe já respondeu. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou para mais uma pergunta aqui da Cronos Transfer, de Alté do Chão. É para o Edmar. Edmar, essa linha de crédito para MEI de 2,5% ao ano, se um cadastro for feito pelo aplicativo, quanto tempo dura mais ou menos o trâmite para a resposta do banco? Se foi aprovado ou não? Olha, a gente tem um timeline também dentro dessa etapa, a partir do momento que assim, o interessado envia essa documentação, que ele vai variar conforme as informações que foram apresentadas. Esse prazo ele pode variar entre 2 até 7 dias. Então, numa resposta rápida, seria no máximo após 7 dias o envio, ele deve ter essa resposta já sobre o seu cadastro aprovado. Perfeito. Muito obrigado. O Lohan também recebeu algumas perguntas, então o Lohan também vai fazer algumas perguntas que foram diretas para ele. Certo. Aqui tem da Imar Queiroz. A Imar Queiroz digitou o seguinte: gostaria de saber se no Fungetur estão cobrando o TAC ou seguro prestamista e se alguns dos participantes já sabem sobre esta nova linha de crédito que foi sancionada pelo governo federal. Com relação, de fato, da operação, é importante que você entre em contato com a Caixa Econômica do Fugitur. Porque a gente só tem aqui, como o secretário falou, a gente só tem a nossa pesquisa aqui das linhas gerais da aplicação desse crédito. Mas é interessante você procurar a Caixa Econômica, que é ela que vai lhe direcionar melhor. Inclusive, conversando com alguns colegas lá da Caixa Econômica, a gente falou de uma possibilidade de ter também, em um outro momento, uma explanação da Caixa Econômica aqui, de repente. Então, fica, talvez, com o próximo bate-papo, a Caixa Econômica entrando aqui, tirando realmente todas essas dúvidas do Fugentur da operacionalização. Mas eu sugiro entrar em contato com a Caixa para verificar todos esses detalhes aí. Até agora não tem mais nenhuma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta, secretário. Então tá ótimo. Acho que responderam bastante perguntas. Quem tiver mais perguntas, pode mandar para a gente por e-mail também. E aí a gente vai buscar contato com o banco para tentar resolver e tudo, ou procurar diretamente o banco. Lohan, queria falar alguma coisa?
Não, Tem mais não. uma aí? Só Rose Ah, Larrap. tá. Então tá. É, tem mais alguma pergunta escrita aí para ler? Não, não. Nenhuma. Tá, tá ok então. Então, agradecer aí a atenção de todos, a disponibilidade do tempo dos nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes aqui. Continuem ligados aí nas nossas redes sociais. Nós vamos fazer várias outras reuniões com vários outros temas que a gente tem que ser de interesse de todos. Se tiver sugestão de temas, pode mandar também para a gente por e-mail, que a gente vai conversar aí com os nossos técnicos para ver quem poderia conduzir essa conversa. E, bem, saúde a todos, bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Até mais. Graças a todos. Um abraço.